Graça e paz, queridos irmãos. Hoje, vamos refletir sobre um tema tão atual quanto delicado: os conflitos entre irmãos na fé e como devemos lidar com eles segundo os princípios do reino de Deus. A palavra que nos guiará está em 1 Coríntios 6, 1 a 6, onde o apóstolo Paulo exorta os cristãos de Corinto com firmeza e amor. Quando algum de vocês tem uma queixa contra um irmão na fé, como se atreve a pedir justiça a juízes pagãos, em vez de pedir ao povo de Deus que resolva o caso? Será que vocês não sabem que o povo de Deus julgará o mundo? Então, se vocês vão julgar o mundo, será que não são capazes de julgar essas coisas pequenas? Por acaso vocês não sabem que nós julgaremos até mesmo os anjos? Muito mais então, devemos julgar as coisas desta vida. Portanto, se surgir alguma questão dessas, será que vocês vão procurar pessoas que são desprezadas na igreja para julgarem esses casos? Que vergonha! Será que entre vocês não existe alguém com bastante sabedoria para resolver uma questão entre irmãos? É claro que existe, mas o que acontece é que um irmão em Cristo leva ao tribunal a sua queixa contra outro irmão e deixa que juízes pagãos julguem o caso. 1 Coríntios 6, 1 a 6. A exortação de Paulo toca em um ponto central. A Igreja, como corpo de Cristo, possui em si mesma a capacidade e a responsabilidade de resolver seus conflitos de forma madura, justa e espiritual. Mas, infelizmente, vemos com frequência situações semelhantes às de Corinto nos dias atuais. As redes sociais, as plataformas digitais e os veículos de comunicação têm sido palco de exposições públicas de desentendimentos entre irmãos da fé. Questões que poderiam ser resolvidas com diálogo e oração acabam se tornando escândalos públicos, causando danos profundos à imagem da Igreja e à fé de muitos. Aqui não estamos defendendo o acobertamento de pecados ou omissão diante do erro. As Escrituras jamais esconderam as falhas de seus personagens. Ao contrário, mostram suas imperfeições com transparência, sempre apontando para a graça e o perdão de Deus. O que estamos dizendo é que existe um caminho bíblico de reconciliação que preserva a saúde do corpo de Cristo, sem expor de forma desnecessária aquilo que poderia ser curado no ambiente seguro da comunhão e da orientação espiritual. Nosso Senhor Jesus ensinou um princípio precioso em Mateus 18, 15. Se o seu irmão pecar contra você, vá e mostre-lhe o erro em particular. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Observe que o primeiro passo é sempre pessoal e privado, buscando restaurar a comunhão com sabedoria, humildade e amor. O objetivo não é vencer uma discussão, mas ganhar o irmão e preservar o vínculo da paz. Essa prática da reconciliação evita a destruição de lares, o enfraquecimento de ministérios e o ferimento de corações que poderiam ser curados se houvesse humildade de ambas as partes. O conflito exposto publicamente muitas vezes destrói reputações e afasta pessoas da fé. Já o conflito resolvido com amor edifica, cura e fortalece a Igreja. Como disse Paulo aos Efésios, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A paz é fruto de esforço, requer maturidade, renúncia do orgulho e disposição para ouvir, perdoar e caminhar juntos novamente. Inicialmente, vimos o apelo de Paulo para que os conflitos na Igreja sejam resolvidos com sabedoria interna, evitando expô-los ao mundo. Agora, vamos aprofundar como a maturidade espiritual e a atuação do Espírito Santo nos capacitam a agir com discernimento e graça em situações de conflito. O apóstolo Paulo afirma algo extraordinário em 1 Coríntios 6, 2 e 3. Será que vocês não sabem que o povo de Deus julgará o mundo? Por acaso vocês não sabem que nós julgaremos até mesmo os anjos? Estas palavras revelam a elevada posição que Deus concedeu aos seus filhos. Somos chamados a exercer discernimento não apenas em assuntos terrenos, mas também, futuramente, em julgamentos celestiais. Diante disso,
como não seríamos capazes de julgar, com sabedoria e equilíbrio, as pequenas questões desta vida? Mas qual é a fonte dessa sabedoria? O Espírito Santo. Em Gálatas 5, 22 e 23, Paulo descreve o fruto do Espírito, que é essencial para qualquer resolução de conflito. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Cada um desses aspectos atua poderosamente nas reconciliações. Amor coloca o bem do outro acima do orgulho próprio. Paz deseja a restauração, não a divisão. Paciência dá tempo para o arrependimento e para o diálogo. Delicadeza e bondade conduzem a conversa com brandura, evitando agressões. Fidelidade permanece firme nos princípios da palavra sem distorcer a verdade. Humildade reconhece as próprias falhas e busca o perdão. Domínio próprio controla as emoções para que a razão espiritual prevaleça. A ausência desses frutos é justamente o que transforma pequenos desentendimentos em grandes escândalos. Quando permitimos que a carne tome o lugar do espírito, nascem divisões, amarguras e exposições desnecessárias. Jesus declarou: "Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus." O verdadeiro filho de Deus é aquele que trabalha ativamente pela paz. Ele não fomenta o conflito, não espalha fofocas, não leva o caso adiante para escândalo público, mas busca, com a direção do Espírito, a cura das relações feridas. No entanto, essa tarefa não é fácil. Exige discernimento, vigilância e, acima de tudo, oração. É o próprio Espírito que nos ensina como agir em cada situação específica. Quando o orgulho, a vaidade e o desejo de justificar a própria imagem dominam, o coração humano tende a procurar palcos para sua causa, sejam eles as redes sociais, os tribunais terrenos ou as conversas secretas. Mas quando o Espírito Santo governa, o coração se inclina à reconciliação, mesmo que isso signifique renunciar a ter razão publicamente. Queridos irmãos, até aqui refletimos sobre o chamado de Deus para resolvermos os conflitos dentro do corpo de Cristo com sabedoria e maturidade espiritual. Agora, precisamos encarar com seriedade as consequências dos conflitos expostos publicamente e o impacto que isso traz para o testemunho da Igreja diante do mundo. Paulo, em sua carta aos Coríntios, ficou consternado ao ver irmãos em Cristo levando suas desavenças aos tribunais seculares. Hoje, mesmo sem um tribunal físico em muitos casos, vemos tribunais ainda mais perigosos: as redes sociais, os blogs, os canais de vídeo, os comentários públicos e até mesmo os púlpitos mal utilizados. Cada vez que um conflito entre irmãos é exposto diante de não-crentes, o nome de Cristo é envergonhado, a unidade do corpo é abalada e os pequenos na fé são escandalizados. Jesus nos advertiu severamente: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai daquele por quem o escândalo vem. Infelizmente, quando a disputa entre irmãos se torna pública, famílias inteiras são divididas, pessoas fracas na fé se afastam da comunhão. Os ímpios zombam da Igreja e de Cristo. O reino de Deus sofre prejuízo em sua credibilidade diante do mundo. E tudo isso por questões que muitas vezes poderiam ser resolvidas com uma simples conversa, humildade e oração. Em 1 Coríntios 14, 26, Paulo ensina que tudo na igreja deve ser feito para edificação. Tudo deve ser feito para a edificação da igreja. A exposição pública de conflitos dificilmente traz edificação. Pelo contrário, gera confusão, divisão e alimenta os desejos da carne, como o desejo de ter razão, de vingar-se ou de punir o próximo. O inimigo, que é astuto,
se aproveita dessas brechas. Ele não precisa levantar perseguições externas quando encontra divisões internas, como Jesus disse em Marcos 3,25. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não pode subsistir. O reino de Deus é edificado em amor, perdão e reconciliação, não em disputas e exibições públicas de falhas. Mesmo quando há pecado, a disciplina deve ser conduzida com responsabilidade espiritual e, na medida do possível, com discrição, conforme o próprio Jesus ensinou em Mateus 18. O mundo já tem os seus escândalos, as suas guerras e disputas. A igreja deve ser o lugar onde a paz de Cristo reina. Meus amados irmãos, ao nos aproximarmos do centro desta reflexão, precisamos compreender o papel fundamental da liderança espiritual e da maturidade dos irmãos na resolução dos conflitos. Paulo, em sua carta aos Coríntios, ficou consternado ao ver irmãos em Cristo levando suas desavenças aos tribunais seculares. Que vergonha! Será que entre vocês não existe alguém com bastante sabedoria para resolver uma questão entre irmãos? A pergunta de Paulo é uma exortação direta à maturidade do corpo de Cristo. Em toda a igreja saudável, sempre há homens e mulheres maduros na fé, capacitados pelo Espírito para mediar, aconselhar e buscar a reconciliação entre os irmãos. A liderança espiritual não foi estabelecida apenas para ensinar doutrina, mas também para pastorear relacionamentos, mediar crises e conduzir o rebanho à cura interior, como disse o próprio Senhor através do profeta Ezequiel. Buscarei as ovelhas perdidas, trarei de volta as desgarradas, enfaixarei as feridas e fortalecerei as fracas. Essa também é a missão dos líderes na Igreja de Cristo. Eles não são juízes, no sentido secular, mas pacificadores espirituais que promovem o diálogo, encorajam o arrependimento e conduzem ao perdão. Mas não somente os líderes têm essa responsabilidade. Cada crente, à medida que cresce em maturidade, é chamado a exercer o ministério da reconciliação. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. 2 Coríntios 5,18. Quando irmãos em Cristo entram em conflito, devem buscar ajuda espiritual, sim, mas também devem ter a disposição do coração para ouvir antes de falar, considerar o outro superior a si mesmo, Filipenses 2:3. Admitir suas próprias falhas, desejar a restauração e não a vingança. Muitos conflitos se perpetuam porque uma ou ambas as partes não estão dispostas a ceder, a pedir perdão ou a aceitar o perdão. O orgulho torna-se um cárcere e a reconciliação uma porta trancada. Mas o verdadeiro perdão é libertador. Jesus ensinou em Mateus 6:14 e 15, porque se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. A grande vitória no conflito não é vencer a discussão, mas reconquistar o irmão e restaurar a comunhão. O perdão não é uma fraqueza, mas uma arma poderosa do reino de Deus. Ele cura feridas que poderiam se transformar em cicatrizes profundas e destrutivas. Queridos irmãos, chegamos à conclusão desta profunda reflexão sobre como resolver conflitos com sabedoria celestial. Vimos que o verdadeiro cristão não foge dos conflitos, mas também não os alimenta com orgulho ou vaidade. Ele enfrenta as divergências com oração, humildade e disposição para o perdão, seguindo os princípios deixados por Cristo e pelos apóstolos. Agora, precisamos entender que, quando a Igreja resolve seus conflitos com sabedoria, ela oferece ao mundo um testemunho poderoso do reino de Deus. Jesus disse: "Nisto conhecerão todos que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros." João 13:35. O amor entre os irmãos é o maior selo da autenticidade da fé cristã.
Quando o mundo vê uma comunidade que, mesmo com diferenças e desafios, sabe resolver suas dificuldades com graça, misericórdia e reconciliação, ele enxerga algo que não encontra no sistema deste mundo. O testemunho da unidade sobrenatural da Igreja glorifica o nome de Cristo. Quando há paz entre irmãos, o reino de Deus é edificado. O inimigo é envergonhado. Os fracos na fé são fortalecidos. Os de fora se sentem atraídos pela luz de Cristo. Paulo escreveu aos Romanos: Se for possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todos. Romanos 12, 18. Repare, no que depender de vocês. Ou seja, nossa responsabilidade é sempre buscar a paz, mesmo que o outro não tenha a mesma disposição. É assim que vencemos. Não vencemos quando provamos que tínhamos razão, mas sim quando preservamos o corpo de Cristo em amor, quando priorizamos a comunhão sobre o orgulho pessoal e quando permitimos que o Espírito Santo conduza as situações. Meus amados, que possamos ser pacificadores em nossas famílias, igrejas e relacionamentos. Que não sejamos instrumentos de divisão, mas pontes de reconciliação. Que saibamos perdoar e também pedir perdão. Que a Igreja de Cristo em nossos dias recupere a beleza da unidade, a força do perdão e a sabedoria da reconciliação. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos porque o teu amor nos alcançou e nos chamou para sermos pacificadores neste mundo de conflitos. Dá-nos, ó Deus, um coração humilde, disposto a perdoar, a pedir perdão e a buscar a reconciliação com nossos irmãos. Livra-nos do orgulho, da vaidade e do desejo de exposição pública que não glorifica o teu nome. Ensina-nos, Pai, a resolver nossas diferenças dentro da tua casa com a direção do teu Santo Espírito. Que sejamos sempre instrumentos de unidade e não de divisão, de cura e não de feridas. E que em tudo o teu nome seja glorificado através da comunhão verdadeira entre os teus filhos. Em nome de Jesus oramos. Amém. Se esta mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários. Amém. Glória a Deus. Eu escolho ser um pacificador. Deixe seu comentário e compartilhe este devocional para que mais vidas sejam edificadas. Inscreva-se no canal, ative o sininho e seja sempre fortalecido na Palavra de Deus.